Fala galera, tá no ar mais uma edição do Conta e Manda Podcast. Muito obrigado a você que acompanha todo o nosso material, que compartilha o nosso material nas redes sociais. Ao meu lado, Cadu Macri. Fala, Xará. Tudo bom, amigo? Tudo bem, Xará. Então, um prazer mais uma vez estar aqui para falar de esporte, para falar de futebol e receber uma convidada muito especial. Tem muito assunto para a gente abordar e tratar nesse Conta e Manda dessa semana. É verdade, né? Uma profissional do futebol feminino, do futebol, né? Uma profissional do futebol, treinadora, ex-jogadora, já com uma história muito bacana, desenvolve projetos sociais. Olha, muita história hoje aqui no Conta e Manda Podcast com Taissan Passos. Tudo bem, Taissan? Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Imagina, obrigado eu pelo convite, né? Não tinha como recusar. Acompanho o que vocês estão fazendo aí pelo futebol. Muito obrigado por, nesse momento de apresentação, falar pelo que eu tanto brigo, né? Que as mesas a gente fale de futebol e não de gênero, que é o que importa. Exatamente. E a gente está num momento, assim, muito importante no que diz respeito a investimentos no futebol feminino, né? E imagino você, com tanto tempo de estrada, desde a época de jogadora, agora como treinadora, envolvido em todo esse processo do futebol, não deve ser fácil conviver com as diferenças que ainda são muitas, né, Taissan? Sem dúvida, mas eu acho que oportunidades como essas são os momentos em que a gente tem que aproveitar para se vender como um produto de qualidade, né? A partir do momento que a gente se prepara para estar aqui, eu estou aqui por tudo isso que você falou, me preparei para ser uma treinadora de futebol, me preparo todos os dias, sou muito viciada pelo que eu faço. Tem um cara aí que não ganhou quase nada no voleibol, que é uma inspiração minha, que fala assim, o treinador tem que estar preocupado, muito preocupado, extremamente preocupado, que é o Bernardinho, né? Então, a gente precisa entregar o melhor produto e para isso a gente precisa se desenvolver enquanto profissional. Não só falando de futebol, né? Mas de gestão, de negócios, de psicologia, de saúde da mulher, de mercado, de toda a tecnologia que o futebol hoje vem buscando e que a gente precisa adaptar tudo isso para a realidade do futebol de mulheres. Eu até queria que você, dentro dessas dificuldades todas e até pela tua caminhada como atleta e agora como treinadora, como é que você observa as evoluções? Ainda são poucas perto do que a gente precisa, mas com certeza dá para dizer que a gente notou já de um tempo para cá uma boa evolução, não só no campeonato como no produto. Claro que a gente ainda quer chegar mais longe, mas como é que você consegue mensurar tudo que você viu de mudança nesses últimos 20 anos aí do futebol de mulheres? Na verdade, eu entendo como você se posicionou, mas eu não concordo. Eu acredito que por muito tempo a gente não andou, né? E de 2019 para cá, no momento da obrigatoriedade, que o futebol feminino transforma a palavra obrigatoriedade em oportunidade, a gente começou a correr na frente dos bois, né? Então, dentro do contexto, apesar desse leque, desse abismo que ficou, e a gente participou do Summit da CBF, eu acho que trouxeram um discurso muito legal que, dentro desse tempo de quase 40 anos de proibição, o que a gente está fazendo agora é um resgate, né? Por todo momento em que o futebol feminino ficou parado, de uma proibição que não foi só do futebol de mulheres, mas da prática esportiva da mulher na sociedade, tudo aquilo que o governo entendesse que poderia prejudicar a natureza feminina, que naquele momento era reproduzir, né? Então, a gente precisa refazer um caminho e entender que muitos países estavam na nossa frente. Mas dentre tudo isso que a gente precisa falar, a gente tem o histórico de uma mulher forte, uma mulher guerreira, que é a mulher brasileira, e que apesar de tudo isso e de uma organização que veio desde a chegada da Pia com uma mentalidade europeia e uma colheita do que o Arthur Elias vem fazendo, e aí depois de tanto tempo a gente volta para um cenário de pódio olímpico, né? Então, tenho certeza que independente de tudo isso que a gente falou, ninguém tem o produto que a gente tem, a qualidade técnica que a gente tem das mulheres brasileiras jogando, e agora o que a gente fez foi organizar para correr atrás de tudo que ficou para trás. A gente precisa falar para frente. Falo muito sobre que ninguém quer ajudar cachorro morto, super respeito e tem uma história para trás, e respeito todas as pioneiras, mas enquanto a gente não parar de se vender enquanto vítima, a gente não vai conseguir fazer o futuro, sabe? O presente e o futuro. Que o passado tenha sido
um aprendizado para a gente e que ele não volte, mas que a gente possa fazer agora um legado para a geração de meninas que nascerão para jogar futebol. E esse resultado ele já vem acontecendo desde a 4ª colocação que o Jonas e o Urias faz ali naquela geração da Tarciane, da Dudinha, da Luane, no Mundial, até a chegada do Arthur Elias e essa medalha olímpica, e mais uma vez a chegada da Sub-17 no Mundial, agora com a professora Hilary. Pô, cara, esse ponto que você levantou eu acho assim, fantástico, porque, primeiro que eu concordo totalmente contigo, de se desvencilhar desse discurso de vítima, do coitadismo. Eu acho que ele foi necessário e importante e estava totalmente contextualizado lá atrás, né? Quando existia uma coisa assim, me engana que eu gosto, legal mesmo. Vamos começar com o futebol feminino para dar uma satisfação para a sociedade, o politicamente correto, mas não havia o sentimento de fato fazer a coisa acontecer. Eu lembro quando eu cobri todas as participações do futebol feminino em Olimpíadas. E estivemos aqui, inclusive, nesse podcast com o René Simões, né, que foi o técnico de 2004. Lembramos aqui do discurso do René após a medalha de prata em Atenas. E eu entrevistei o René lá em Atenas. E era um discurso assim, vamos apoiar essas meninas. E as meninas choravam porque pensavam nas dificuldades. Eu acho que ultrapassamos essa barreira, né? Acho que é importante ultrapassar essa barreira e entender que o momento é de, olha, qual é? Isso aqui dá certo, isso aqui já é uma realidade. Você vai fazer parte ou não? Vai pegar a carona e vai ganhar dinheiro junto com a gente ou não? Eu acho que já é um entendimento de que o projeto futebol feminino, ele é um projeto assim, para o mercado, ele já está muito mais bem envelopado e já com condição própria de fazer acontecer. Quem não quiser fazer parte disso, para mim, está desatualizado, está fora de contexto. Concorda? Eu concordo. Eu tomo muito cuidado quando eu vou falar sobre isso, porque eu sei que existem mulheres que, se não fossem elas, eu não estaria aqui, né? E a geração ali da Cici, que para mim é a maior jogadora da história desse país, com todo o respeito que lógico, eu tenho a Marta e a admiração e o que ela escreveu, mas acho que a Cici foi a provedora de tudo que a gente tem como qualidade técnica do futebol brasileiro. E a gente sabe que essa ferida é uma ferida que ficou aberta, né? Que acho que você trouxe bem sobre o que o René Simões se posicionou aí para mim, foi o cara que chegou e acolheu as mulheres, né? Porque é diferente você trabalhar com homem e você trabalhar com mulher. E o René Simões, ele veio com uma maestria, uma sutileza, um acolhimento que resultou na medalha, né? Mas é uma galera que sofreu muito, né? Não só dentro, fora de campo. E aí a gente precisa, enquanto a nova geração de treinadores, dizer para todas essas pessoas muito obrigado por tudo que vocês fizeram. A gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje por conta de pessoas que brilharam muito. Então, assim, dá o exemplo da Helena Pacheco, que foi a treinadora do Vasco. O Vasco, por muito tempo, foi cenário de seleção brasileira, né? E a Helena Pacheco foi uma das primeiras treinadoras do futebol feminino brasileiro. Ela descobriu a Marta, né? Lá em Dois Riachos. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque a gente fere algumas pessoas de tipo, pô, mas você não passou pelo que eu passei. Não passei, mas peguei ainda uma reconstrução. Fora isso, você trouxe a Olimpíada de 2004, né? Mas aí eu queria trazer sobre os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, né? Uhum. E eu conto muito com a Camila, minha grande parceira aí da batalha, que eu tive no Engenhão, naquelas finais, né, cara? E ali, pra mim, primeiro que eu tinha algumas amigas ali no campo, eu falei, velho, eu não jogo nada. Essas mulheres, com esse tamanho de tampa, pareço um Guaraná Pitulinha, eu não vou chegar em lugar nenhum. E aí eu trago 2 momentos fundamentais da minha carreira e os quais eu entendo isso. A gente faz uma final, acho que você vai lembrar. A final foi no Maracanã. No Maracanã, tava lá. Os Estados Unidos. Não vou Unidos, lembrar, não. Eu tava lá, eu tava trabalhando nesse jogo. Que honra, né, cara? Eu tava lá na arquibancada, último degrauzinho lá, mas são momentos muito importantes que fazem parte daquilo que eu quero ser e o que eu sou, né? Aí eu vou trazer o que você falou, aí vem os Jogos no Rio de Janeiro em 2007, né? Aí o Brasil acaba com os Estados Unidos, a geração da Juliana Cabral, Daniela Alves, a Marta Começando, Cristiane, Aline Peregrino, te amassa, e aí vem todo mundo, né? Pô, agora vai. Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Cara, acabou aquilo, acabou tudo. Acabou tudo. E aí eu acredito muito que essa galera tá muito... Essa galera não, também faço parte disso, muito desacreditado, sabe? De caramba, a gente chegou a ser a melhor seleção da América e coisa e tal. E aí,
vem aquele andar de carruagem, assim, sabe? Quebra uma peça e aí não vai, e aí as grandes jogadoras vão jogar fora do país, aí tem aquela época da Marta ir pra Suécia e coisa e tal, aí as meninas vão pra fora e fica aquilo tudo desestruturado, né? E aí, cara, em 2011, eu tava jogando uma competição na Alemanha, um mundial social, era uma seleção paralela à seleção brasileira, como se fosse uma seleção de futebol 7, né? E aí eu estava no estádio em Berlim e eu estava vendo um jogo Brasil e Guiné Equatorial. Do Mundial, aquele Mundial que o Japão é campeão depois do tsunami, lembra? Eu estava lá na arquibancada vendo, e aí eu olhei e eu falei, eu estava terminando a faculdade, eu falei, cara, eu não vou jogar o nível que essas minas jogam. Eu não vou jogar. Na Guiné Equatorial, o treinador era o Cello, o Marcelo Crivella, que estava agora no Pumas do México, um dos maiores treinadores desse país. E a gente tinha várias jogadoras naturalizadas, sabe? Brasileiras, inclusive da Cidade de Deus aqui, a Cris Carioca, a Dandara, a Michele, meninas que saíram da favela do Rio de Janeiro e naturalizaram. E aí, cara, eu olho para aquilo ali, você na Alemanha, né? Aí você fala, cara, que bom, cara, que ato que a gente tem, sabe? O que melhorou depois de 2007, 8, 9, 10 e 11, chega o Mundial e depois vem um ciclo olímpico, o que melhorou? Então, isso eu tô falando de uma menina sonhadora que achava que poderia ser como as amigas que chegaram à seleção e que isso me feria muito. Então, você imagina pra Tânia Maranhão, velho. Sabe? Imagina pra Pretinha, assim, cara, você ser valorizada muito mais fora do seu país. A Tânia Maranhão, hoje, ainda joga futebol. Ela jogou a 3ª divisão, ela não pode parar de jogar futebol, porque senão ela não vai conseguir sobreviver. A gente está falando de uma capitã de seleção brasileira. Então, quando eu falo isso, eu me preocupo muito com os recortes que são feitos, porque a gente não pode esquecer que tem uma geração de meninas, cara, que lutou muito e que não consegue ser reconhecida e nem viver de futebol feminino. Então, até a chegar a Taissan, nenhuma treinadora no Rio de Janeiro tinha carteira assinada como treinadora de futebol feminino. A primeira sou eu no Fluminense. Eu estou falando de 2019. Olha só. Né? Então, porque para o grande público fica só aquilo que aparece, né? O jogo. A estrutura por trás, né? O que tem por trás, realmente. E aí o jogo é a cereja do bolo, né? Porque a bola não entra por acaso. Sim. E aí tem um contexto todo em que a gente só lembra de seleção brasileira quando tem Olimpíada e Copa do Mundo. E aí eu concordo com o que você falou. Existe uma organização e isso, para mim, tem muito mais a ver com fora de campo que com dentro do campo. A Pia vem organizando, a Emily Lima tem os seus méritos de bater o pé e fazer as coisas acontecerem. O Arthur Elias demora quase 12 anos para se tornar o treinador da seleção brasileira, tem que provar. Ganha 8 títulos pelo Corinthians. O maior técnico da história do futebol feminino. E aí, ele consegue levar para a CBF uma visão de, caramba, isso aqui deu certo no Corinthians, vamos levar os profissionais aqui. Porque eu penso muito assim, cara. Você construir uma geração de pessoas relacionadas exclusivamente ao futebol feminino. Que é um desafio que existe, mas acho que o início dessa barreira já foi realmente quebrado, né? Quando a gente falou do René Simões era um cara do futebol masculino, que veio que dar um suporte, né, àquele início do futebol feminino. Que infelizmente não conseguiu continuar, né? Porque a ideia ali naquele momento era cumprir o ciclo olímpico. Exatamente. E depois aconteceu com o Vadão também, né? O Vadão também, um treinador do masculino, deu, assim, com todo o respeito, mas deu um voo no feminino. Vadão, que Deus o tenha, né? Que trabalhou muito bem com a seleção feminina e nos times masculinos também. O Arthur Elias, então, de repente, essa mudança de alguém do feminino pro feminino, do início ao fim, não foi dar um voo só no feminino? Mas você sabe que eu acho que mesmo o Vadão, na época, ele causou desconforto no ambiente do futebol feminino. Porque já existia a possibilidade de você inserir mais profissionais do futebol feminino na gestão de seleção, clube. E ainda continuou aquela ideia. E ali era ainda uma visão machista da coisa. Nada contra o Vadão. Claro, assim, eu acho que essas eu acho que já era um momento que já poderia ter iniciado ali antes mesmo Mas iniciou com o Arthur Elias, né? No fim das contas, iniciou de fato assim, né? Agora, nesse fim, com o Arthur Elias, que é, de repente, uma quebra. Acho que é a Emily, né? Na verdade, assim, eu acho que são momentos, né? Até a gente chegar ao Arthur se consolidar, demorou... Pô, ele teve que se mostrar quantas vezes campeão,
né? E aí eu concordo com o que você disse. E assim, cara, eu acho que todas as pessoas que tentaram contribuir de uma maneira profissional com a modalidade, elas precisam ser valorizadas. Só que são os momentos, né? Então, assim, veio o Vadão, aí a Emily, né? A Emily Lima. E aí a Emily totalmente do futebol feminino, chega ali, quer brigar pelo espaço, por algumas coisas, e ainda não consegue fazer esse movimento, né? E aí... Ela brigou lá dentro. Ela brigou. Ela causou desconforto. E aí, dentro do contexto, eu vou trazer uma situação que eu falo para todo mundo, que a gente vai evoluindo no futebol e vai entendendo, é que, assim, futebol é network. Futebol não é o mais capacitado, nem sempre o melhor tá nos lugares e coisa e tal. Então, às vezes, a CBF, ou as instituições, entendem assim, pô, não conheço ninguém ali, eu vou pegar esse cara aqui, que faz um bom trabalho ali no futebol, e eu vou trazer para o feminino. Aí o cara traz um monte de gente que ele tem confiança e vem para o feminino. Só que treinar mulheres é diferente. Existem as particularidades. Qual é o problema que eu acho desses caras? É que eles vêm para a seleção, trabalham no ciclo olímpico e depois voltam para o masculino. E aí você tem jogos do interior, aí o Vadão era treinador da seleção num ciclo de 4 anos, depois ele volta lá para Ponte Preta, para o Guarani, que é a galera que estava acostumada, e aí o futebol feminino continua acontecendo aqui, no Campeonato Paulista, jogos do interior. Aí, o que acontece nesse tempo aqui? Quem briga? Quem organiza? Né? E aí não tem como, você não tem uma continuidade. É tapa-buraco, né? Exato. Vamos falar claro aqui. E aí os profissionais do futebol muitas vezes aceitam ou aceitavam missões no futebol feminino, até por entender que era uma prateleira que começava a dar visibilidade, mas porque também estava sem oportunidade no futebol masculino, vai lá tapar buraco no futebol feminino. Eu acho que sim, cara. Talvez seria o que todo mundo aceitaria, porque assim, você tá jogando, você tá numa equipe e você vai jogar uma Olimpíada. É claro. O quanto que isso contribui engrandece pra você teu currículo, seu claro. currículo. Então assim, cara... Você não teria essa oportunidade no masculino? Não teria, e é uma coisa que eu tento falar pra uma galera que às vezes insiste no masculino. Você treinador do Sub-13, um exemplo, né? Lá a probabilidade de você conseguir chegar no profissional é muito mais rápida no feminino. Muito mais rápida no feminino. São menos degraus, você tem menos... Eu acho que dentro do contexto, não só isso, mas se você conseguir fazer um bom trabalho, você tem oportunidade. Né? Eu não tenho 40 anos, eu fui treinadora do Grêmio, do Corinthians e do Fluminense. Talvez... Se eu fosse do futebol masculino, eu não conseguiria ter chegado nesses grandes escudos. Entende? Um homem de 40 anos não teria treinado 3 times grandes assim no intervalo curto. A chance é bem menor, né? A chance é bem menor. Se a gente pegar agora o Felipe Luiz no Flamengo, né? É uma exceção da exceção. Ele tem aí 39, 40 anos. Já estava inserido na estrutura, né? Sim, já estava jogando, mas assim, não treinou em 3 times grandes desse tamanho. Quem com 39 anos treinou 3 times grandes desse tamanho aí? Cara, assim, difícil. Eu concordo com o que você falou, mas assim, quem acompanha o dia a dia do Felipe Luiz sabe que ele estava se preparando há muito tempo para aquilo ali. Sim. Desde antes de parar de jogar. Exatamente. Né? Eu acho que um cara não consegue ser campeão sub-17, sub-20 de uma Libertadores assim, num estalar de dedos, né? E aí o cara, ele realmente conseguiu, aí eu vou só fugir um pouco, colocar um contexto que talvez eu e você a gente não conseguiria, de organização num plantel que já era totalmente viciado de ser as estrelas do contexto. E amigos dele, né? Jogaram com ele. E é muito difícil, e isso eu te falo, porque eu também tenho amigas no futebol, você às vezes conseguir colocar as pessoas nos lugares delas, né? E talvez se não fosse... Essa transição, né, de colega, ex-colega e comandante. Barrar o amigo. Porque as pessoas... Tira do time titular. E aí eu vou trazer um contexto que eu falo muito sobre o futebol de mulheres. Assim, a gente precisa aprender a separar as coisas assim como vocês sabem, cara. Vocês se xingam e daqui a pouco tá tudo certo. A mulher leva pro coração, né? Leva pro coração e acabou. E eu acho que isso é do caramba. A minha comissão técnica sempre tem uns caras assim. Tem muita DR, tem uma... Pô, você tem que dar cara, você não tem que explicar por que você não tá jogando hoje e é a colega. Isso é uma coisa que eu tento trazer dos caras, entende? A gente fala sobre profissionalismo e profissionalismo tem a ver com postura, velho. E eu acho que é isso que ele conseguiu colocar ali. E ele se coloca muito bem. E talvez se não fosse um cara com tudo que ele desenvolveu, a postura dele, ele não conseguiria. Porque às vezes o clube ele fica na mão do atleta, né, cara? Às vezes o atleta ele acha que ele é maior que a instituição. Isso não pode acontecer. A gente Mas perde isso é culpa o contexto. do clube também. Exato, né? Exato. Mas é porque muita gente... A hierarquia no futebol, até pela questão salarial, né? Ela se perde. Mas sabe pouco, uma coisa, né? cara, que aí a gente trouxe o contexto da nossa amiga, né?
É que às vezes é muito complicado você botar torcedor como gestor. Não, totalmente. As pessoas precisam... E aí, por que tá dando certo as SAFs? Os clubes empresa? Porque a gente precisa... Futebol é negócio, cara. Futebol é negócio. Tem que vir alguém frio que não torce pro clube tomar decisão. Olha, pode até torcer, mas tem que ter a visão empresarial pra você estar à frente. Cara, né? ninguém é maior do que a instituição. Ponto. Tem um momento que, às vezes, o que acontece com o Real Madrid? Você pode ser o Cristiano Ronaldo, velho. Que sai. Se naquele momento, você pode ser o Marcelo. Sérgio se naquele Ramos. momento o clube entende que, cara, acabou, muito obrigado por tudo que você fez e acabou. A gestão atual do Flamengo, ela dá esse exemplo, assim, de todos apaixonados, mas com uma visão empresarial à frente da paixão. Só podia investir mais no futebol feminino, né? Que é uma vergonha o que o Flamengo faz com o futebol feminino, né? Na verdade, sim. É um contexto que a gente precisa dizer, não falando só de Flamengo. São muitos clubes aí que poderiam fazer a situação com uma qualidade de tudo, né? Eu acho que o contexto da modalidade para a gente conseguir evoluir é a gente conseguir trazer pessoas que entendam que a partir do momento que você investe, você precisa ter resultado. E o resultado não é só dentro do campo. O resultado é do gestor que está gerindo, é o que aquela pessoa está fazendo para o andamento e desenvolvimento do projeto. É a qualidade das atletas que você contrata, mas mais do que isso, a qualidade dos profissionais que vão preparar essas atletas para que elas sejam um produto rentável, que é o quê? Você apresentar um bom jogo. Lembra daquele futebol feminino que as meninas caíram de cãibra? Ah, porque as meninas não correm, porque as meninas isso, porque as meninas daquilo. Pega o GPS de uma equipe hoje de primeira prateleira da primeira divisão feminina, vê quanto essas meninas correm. Quanto vale hoje a Amanda Gutierrez, a maior venda da história? Eu estou falando aqui que a gente, em menos de 6 meses, trouxe dinheiro para o futebol brasileiro. A gente está falando de uma Jennifer que foi vendida. Começa lá com a Priscila do Inter. Pô, muito dinheiro. Daqui a pouco já não era mais muito dinheiro, porque foi a Tarciane. Aí vai atualizando. Aí daqui a pouco foi a Lorena, a melhor goleira do mundo, sem disparar. Não tenho o que dizer. Não ganhou ainda porque é brasileiro. Né? Aí a Lorena... Daqui a pouco vem a Gutierrez vendido para o Boston, cara, que acabou de subir para a primeira divisão do campeonato americano. Né? Aí você consegue entender que a gente cobra o resultado do campo, mas quem está aqui gerindo para que aquele resultado venha? É uma pessoa que está ali realmente entendendo do produto, ou uma pessoa que pegaram ali, não está fazendo nada, não posso que esse cara me ajudou na eleição aqui, vai lá para feminina. Às vezes a pessoa nem quer estar ali, cara. O problema não é o negócio, é o modelo de negócio. Exatamente. Né? Quando a gente pega números, por exemplo, do futebol europeu, eu até separei para não tropeçar em números aqui, porque jornalista com número é sempre complicado, né? Sabe como é que é? Mas eu vou dar só aqui alguns números referentes ao estágio hoje em que se encontra o futebol europeu. A Eurocopa Feminina de 2025 atraiu um público total de 657 mil pessoas aos estádios, uma média de 21 mil por jogo. Essa mesma Eurocopa gerou um impacto econômico de 260 milhões de dólares na Suíça. Os 15 maiores clubes femininos da Europa já ultrapassaram a marca de 100 milhões de euros em receitas totais na temporada. A gente está falando de 600 milhões de reais. O clube de Série A não tem esse tipo de receita. Sim. Tá? Então, assim, vai falar que esse negócio não dá certo? Exatamente. Vai para o inferno, né? Exatamente. No popular. Vocês trouxeram aqui essa questão da Suíça, né? Todo mundo fala que a gente às vezes, aqui no Brasil, a gente não respeita as pessoas, né, cara? A Pia veio pra cá e é muito difícil trabalhar no nosso país, né? Aí a Pia sai daqui do Brasil, chotada, como acontece com vários treinadores, né? E a gente precisa se preparar muito para isso, porque Diniz é campeão da Libertadores e sai do Fluminense porque é um movimento que é feito, a gente não tem paciência para as coisas acontecerem, né? E aí a Pia sai daqui do Brasil, porque não deu certo, porque não entendeu, porque não isso, porque não aquilo. Depois de ter sido medalhista olímpica em todos os lugares que passou. E vai para a Suíça e faz a melhor campanha da história da Suíça na Eurocopa. Não está mais na Suíça, enfim. Mas, cara, sabe? A gente joga as pessoas e fala assim, você, isso acontece muito, é você e você precisa... Se vira. Se vira. Só que às vezes você tá chegando num lugar novo, você não sabe... vou dar um exemplo. Quando eu fui pro Grêmio, eu fui sozinha. A realidade do Sul é diferente de todos os lugares que a gente vive, né? Clima, tempo, pessoas, cultura. É uma cultura muito mais europeia. Eu fui muito, muito abraçada pela diretoria do Grêmio, mas é difícil, cara.
você trabalhar com pessoas que talvez não tenham uma visão. Eu tinha saído do Corinthians, do Sub-20. Então, eu saio do Fluminense, vou para o Corinthians coordenar as categorias de base, ser treinadora do Sub-20 e contribuir como profissional quando o Arthur precisasse. E aí eu saio dali e vou pro Grêmio. Sozinha. A gente faz a melhor campanha da história do Grêmio, 6º colocado, campeão da Ladies Cup, campeão gaúcho. Beleza. Mas é difícil. É difícil. Então você imagina, você pega uma pessoa e você vai dar uma outra cultura. O Arthur, cara, ele não vai para nenhum lugar que ele não pode levar a comissão dele. Você não dá conta, enquanto treinador, de treinar, ver como é que tá o treino da goleira, ver como é que tá o médico. Isso é uma engrenagem que gira. As pessoas precisam se conhecer pelo olhar. Qual é a função de cada um? Qual é a minha função enquanto treinadora? A sua função, se você deixa de fazer, atrapalha o meu. Só que o microfone, ele vai na minha boca aqui na Sport TV no domingo, ele não vai na sua. Só que se você, enquanto fisiologista, enquanto enfermeiro, enquanto não fizer o seu trabalho, não conseguir recuperar a atleta, isso respinga em mim. Né? Então, assim, quando o Arthur vai para a seleção, ele vai pingando e levando, falando, não, primeiro eu vou, e aí ele não abre mão de levar o Edson, que é o treinador de goleiro, o Rodrigo auxiliar, o Marcelo, que é o preparador físico dele, e a Tica, a nutricionista, que é a galera que começou, a TM, que a gente chama de Tica, que começou com ele desde o Audax, a galera que trabalhava com ele de graça. Né? E aí você tem um corpo. Depois ele vai lá e consegue levar um médico. Daí. Quando ele vai para a Olimpíada, ele consegue se cercar de pessoas que fizeram o trabalho com ele, cara. Tá errado? Não tá. Ele precisa, em pouquíssimo tempo, fazer a atmosfera, ser uma atmosfera, um ambiente, um ecossistema em que todo mundo fale a mesma língua. E encurtar os processos também, né? Exatamente. Ele já vai diretamente, e às vezes até o profissional que trabalha com ele já sabe o que ele quer fazer sem que ele tenha que ordenar. Pô, já sei que isso aqui tá errado, e se o Arthur observar isso aqui, vai dar errado. Ele já se antecipa. E aí depois ele só retrata, ó, fiz isso, e assim, e aí você vai queimando os processos, vai perdendo menos tempo, né? E o Arthur é uma exceção, né, cara? Me fala aí, fora o Arthur, quem é o treinador que consegue levar a sua comissão técnica, as pessoas de confiança. O Corinthians me deu essa oportunidade quando eu fui, eu consegui levar profissionais que estavam comigo no Fluminense, que hoje, cara, estão brilhando por aí. A Raíssa Jacob é a preparadora física da seleção Sub-17, que foi como minha analista, Lisandra Nunes, e a treinadora do Sub-15 do Corinthians, já rendeu frutos, entende? Então, assim, é muito difícil. E aí, quando a gente fala de profissionalismo, é que às vezes você acha que o treinador faz tudo sozinho e ele não faz, cara. Ele precisa de um resguardo. A comissão precisa blindar o treinador. Porque geralmente o treinador é o policial ruim. Toda comissão tem que ter um policial bom e um policial ruim. Geralmente eu sou a policial ruim da minha comissão. Deus me abençoa às vezes com os homens aí, que os caras me aguentam, me aturam, que eu sou psicopata. E a gente tem que ter a galera que, pô, peraí, mas talvez você entendeu errado, não foi dessa maneira, né? Então, assim, às vezes a gente fala sobre o Diniz, né, cara? O cara é um gentleman, o cara é um... Eu sou muito fã desse cara. O que esse cara transforma de vida, mas futebol é resultado. E às vezes você não consegue falar, filhinho, por favor, acerta o gol que você fez 100 finalizações no treino da semana. Eu preciso que você acerte uma, né? E aí, assim, quem cuida do treinador? Você já parou para pensar quantos treinadores, aí a gente está falando do Pep Guardiola, entre outros treinadores, que estão assim, chegando... Que é a cara mais exposta, né? Você precisa chegar num nível de você ganhar tudo, cara. E o seu emocional, às vezes... né? E quando você tem uma comissão técnica, aqueles caras ali, às vezes, conseguem te blindar, te fazer... Então, assim, eu acredito que... Você ganha tudo durante anos, aí quando um ano não ganha nada, duvida do seu talento. Acho que não é tudo fracasso. Isso. É um fracasso. Costumo dizer que, cara... Vice-campeão, que tragédia. Eu queria pegar os 3... Eu pegar, assim, os 20 clubes da Série A masculina. E cada clube pega um torcedor mais viciado sobre aquele clube e bota pra viver no clube uma semana. Eu duvido que aquela pessoa tenha a mesma visão quando ela voltar para a arquibancada. Porque... ela vai entender os processos internos que não dá para fazer o que ele, torcedor, gostaria, né? Eu não posso comprar uma bola. Você comprar uma bola e você tem o cara que vai... Não, toma, compra a bola. E aí o cara tem um outro que vai falar assim, mas você vai comprar essa bola por quê? Porque não tem bola? Mas a bola é de mais qualidade. Não, mas não tem bola. E aí fica aquela coisa porque tem o ego, porque tem a política,
Porque, então, assim, é muita coisa que envolve, né? Mas é isso, é a magia do futebol. Só que nem todo mundo está preparado para viver os cargos de hierarquia que são importantes para o contexto de você oferecer um bom produto. E aí eu vou te falar principalmente no futebol feminino. O futebol feminino está carente de profissionais de qualidade, que estude. Porque estudar futebol é caro, velho. A gente tem muita oportunidade hoje com a internet, com o YouTube, coisa e tal, mas você hoje, para ser um treinador que você consiga ir evoluindo junto com a modalidade, você precisa fazer licença, você precisa buscar outras coisas. Eu vou fazer a licença Pro agora. O valor, ele é muito difícil, muito fora da realidade para quem é treinador de futebol feminino. A gente discutiu isso aqui no podcast com o Edson Palomares, que é o diretor pedagógico, né, da CBF Academy, e levantamos, inclusive, todos esses valores, né, acho que é 60 mil reais no total, né? O total do... Para você juntar todas as licenças, é uma grana considerável. Fora que você precisa, dependendo de onde for, licença A e licença Pro, na granja, você precisa se deslocar e coisa e tal. E a gente falou, inclusive, sobre a participação de mais mulheres nos cursos da CBF Academy. Camila está fazendo, já fez, né, Camila? Você está fazendo. E ele deu indicação assim, de facilidades para a introdução de mulheres. Sim, mas existe isso, sim. Você comprova isso? Existe, sem dúvida, sem dúvida. Eu, inclusive, sou uma dessas mulheres que participam dos programas. Mas, assim, dentro do contexto, isso está acontecendo agora, entende? Eu falo com a Camila que nós somos privilegiadas, né, Camila? Quando a gente fala de privilégio, é muito de você conhecer alguém que conhece a tua história. Então, assim, eu consigo esses descontos pelo que eu desenvolvo com o Damias da Bola. Né? E a CBF vem desenvolvendo alguns programas de bolsa para mulheres negras. As professoras do meu projeto conseguiram entrar nesse programa. Então, assim, antes, todas as licenças que eu fiz eram 40, 50 homens, eu era a única mulher. Cara, eu vejo as fotos... É porque eu faço curso há muito tempo. Eu vejo as fotos agora e tem 3, 4, 5 mulheres... 4 mulheres nas turmas. Eu fico extremamente feliz. Cara, minha turma de licença B tinha o Reinaldo, lembra o Reinaldo? Sim. Cara, Alex Cabeção. Tinha o William, que agora tá no sub-20 o Bruxo. O William Bruxo, que chegou a pegar o América Mineiro. Um nível altíssimo desses caras. Foi técnico William Batista, que foi do Vasco? Isso aí, que agora tá no sub-20 do Corinthians. Então, assim, cara, um nível altíssimo desses caras. Nem toda mulher tá preparada pra sentar com esses caras. Porque os caras testam você o tempo todo. Sabe? Então, assim, eu acho que... Testam como? Testam, cara. Assim, eu vou te dizer, na minha licença C, não tinha ninguém que queria fazer trabalho comigo. Por entender que você talvez não conseguisse dar conta. Eu ainda não era... Cara, é o ambiente do Clube do Bolinha mesmo. Sim, eu não era Taissan, sabe? Eu era Taissan do Damias da Bola ali. A CBF deu com a bolsa com pena aí pra essa mulher que tem um projeto social. E aí, na prática, você sente essa... Aí os professores da CBF me conheciam, né? E aí eu fiquei fazendo sozinho, os caras ficaram rindo, né? O Próspero, o Paoli, os caras assim. E eu fui apresentar. E aí você tinha que ter uma categoria sub-13, e aí eu fiz os caras, eu falei, beleza, só que vocês vão ter que fazer um projeto e vocês são meninas. Os caras me olharam assim. Falei, tá bom. Fiz os caras botarem colete na cabeça. E era uma aula de sub-13 de iniciação esportiva para futebol de mulheres. Quando acabou a aula, os caras me pediram desculpa. E aí é que eu falo que, assim, a gente como mulher, eu e a Camila, assim, não pode chegar pisando, empurrando a mesa. Porque os caras, eles juram pra você que eles não são machistas. E o machismo, ele não tem a ver só com como você fala, é como você se comporta. E não adianta eu ficar bicando, você bicando, porque também tem aquela situação que as pessoas se defendem, né? E aí eu posso chegar e falar que você está sendo machista, e ele fala que não. Vocês são 3 contra eu e a Camila. Então o que eu posso fazer? Eu posso engolir seco e tentar mostrar pra você... Usar a sua inteligência. Usar a minha inteligência. Estratégia. E aí na licença B, é só pra ser... Porque assim, isso é muito... Pode falar palavrão? Pode. Pode falar o que você quiser. Isso é do caralho, assim, que o Alex é um ser humano incrível. Eu fui pra licença B, e aí os caras se sentem, os caras... Vou te falar, cara, fala isso com a Camila direto. Aqui as pessoas se ajudam, né? Aqui você vai conversar com o Diniz, com o Arthur Elias, com os caras. Os caras são muito maneiros, cara. Eu fiz licença A, meu estágio no Fluminense foi com a Abel Braga, velho.
sabe? Apesar dele ter falado aí, foi infeliz. O cara sempre me tratou com muito respeito. Marcão, auxiliar do Fluminense, sempre me tratou com muito respeito. E aí, cara, eu tava fazendo a licença, e aí alguns me conheciam, outros não me conheciam. Eu sentei, fiquei lá sentada, né? Aí, mesma coisa, ninguém quer fazer trabalho. Os caras mexe, vira, não sei o que, né? Aí eu fui fazer o trabalho, eu olhei assim, sentei, nisso o Alex, cara, senta na mesa em frente à minha. Quando o Alex sentou, eu olhei e falei assim, aí ele falou assim pra mim, posso fazer o trabalho com você? Aí eu fiquei fingindo normalidade, né? Não vai se tremer toda na frente do cara? Falei, claro. Aí eu comecei, aí o Alex virou pra mim e falou assim, cara, eu te conheço, você tem um projeto maravilhoso e eu quero fazer meu projeto com você, porque minha mãe jogou bola, cara. E aí eu fiz os meus trabalhos com o Alex, sabe? Os grandes não são grandes à toa, né? E aí, cara, o Alex falando que se amarra no futebol feminino e tal, que a mãe dele jogou bola, que ele acha muito maneiro as pessoas que lutam e tal, que ele viu os caras me olhando torto, blá. Aí o Alex sentou comigo, no outro dia já tinha o Alex e mais um. No outro dia já tinha o outro e mais outro. No final da minha licença B, eu fui a última a receber o certificado. E os caras pediram pra aplaudir pela minha apresentação de trabalho. Então é sobre isso, sabe? Não adianta a gente fazer escândalo. A mulher sempre vai ser a maluca. É louca, pô. Ninguém tá fazendo nada isso contigo. Entende? Então acho que a maneira que a gente... Isso é difícil, tá? Cara, eu acho que isso é uma síntese do comportamento que todas as meninas sentem, né? Quando iniciam no futebol feminino. E aí eu queria que você falasse, já que a gente tem que falar do Daminhas, né? Sim. E eu acho que o Daminhas se conecta muito com uma coisa que você falou lá atrás, que é essa intolerância por resultado, né? Eu acho que são cobranças distintas, né? O futebol masculino você tem uma cobrança muito agressiva que vem da arquibancada, aquela cobrança do resultado, motivada pela paixão. Isso ainda não existe no futebol feminino, né? Ninguém, se você fizer um trabalho ruim no seu clube, ninguém vai bater na porta do clube pedindo sua demissão. Já acontece. Já acontece, o que é um bom sinal. Mesmo sendo um mau sinal. É um mau sinal, mas já é uma mudança de comportamento de como o torcedor enxerga o futebol feminino. Mas não me parece ser assim, a cobrança que incomoda ainda. A cobrança ela é de dentro. Né? É aquela cobrança que vem do gestor, é uma cobrança motivada pela dúvida, pelo desrespeito, pelo preconceito ainda. Né? Como é que você trabalha isso com as meninas? Como lidar com essa cobrança que às vezes ela é silenciosa, ela é interna, ela não se reproduz na arquibancada, porque o jogador, quando está em campo e erra um passe, é xingado na arquibancada, ele está vendo a cobrança, ele está sentindo a cobrança. Né? Os estádios no futebol feminino não são estádios lotados, o comportamento da torcida não é um comportamento agressivo, ela não tem essa cobrança externa, é uma cobrança interna e silenciosa. Como é que você trabalha na preparação dessas meninas? Você se preocupa muito com a formação do ser humano. Isso é muito legal, muito importante. Citou aí o Fernando Diniz. Como é que é esse trabalho que você já desenvolve, inclusive, desde 2015 no Daminhas? Bem legal o que você falou. Eu vou responder já me posicionando numa situação. No futebol feminino, as mulheres, a Jéssica de Lima trouxe esse discurso, eu super concordo. A gente está fazendo um grupo de estudos de mulheres, de treinadoras, né, para a gente... formalizar isso, liderado pela Lindsay Camila, que agora é treinadora da Costa Rica, pela Jéssica de Lima, e a Jéssica trouxe dentro de uma dessas reuniões nossas, dizendo que assim, as mulheres no futebol feminino elas não são avaliadas por resultado, sim por comportamento. Ponto. Se naquele dia você, como diretor, acordou e achou que eu não te dei bom dia, você pode mandar embora. Existem caras aí com resultados que nada expressivos e estão ali no projeto, tal. Porque talvez aceite algumas coisas que a gente, mulher, do futebol feminino, que jogou, é difícil pra gente aceitar, sabe? Às vezes a qualidade do campo que você vai treinar. Às vezes o sub-11 treina no puta campo e você treina na grama sintética, cara. Só que aí, às vezes, nem todo mundo, tá? O cara fala, velho, treina nessa merda. Cara, mas olha só, desculpa, só fazer o parênteses do Flamengo mais uma vez. É só você ver a estrutura que o futebol feminino profissional do Flamengo tem e a estrutura que a base do Flamengo tem. Pronto, só fazer o parênteses. E aí, o que acontece quando a gente sai como maluca? Eu jogo essa merda a vida toda. E aí eu sei, cara, que você vai botar minhas meninas pra treinar às 11 da manhã, como já aconteceu comigo, na grama sintética,
gente não vai render. E você não faz isso nem com o sub-11 masculino, mas o feminino faz. E aí, quando eu tenho uma reunião com a minha diretoria, eu vou reclamar sobre isso. Os caras não vão, velho. Não vão. Eles vão fazer 11 horas e vai pra casa, tá tudo bem, tô louco pra ter uma porta pra mim no sub-15 masculino lá pra eu voltar. Entende? E aí isso complica muito a modalidade. Porque a gente precisa, em alguns momentos, militar para poder as pessoas entenderem que a gente precisa dessa qualidade para poder entregar, sabe? E aí a Jéssica se pontuou nisso, eu acho super isso, cara. As mulheres no futebol, elas não são avaliadas por resultado, e sim por comportamento. Ponto. E esse trabalho tem que ser feito desde a base. Você preparar as meninas Exato. assim, não se confortem, não se conformem com qualquer coisa para vocês. Cara, briguem por algo melhor. É isso. Sabe por quê? Cara, eu andava na Kombi, um monte de menina, uma em cima da outra na Kombi. Se a Kombi vira, morre todo mundo, irmão. Mas era outro momento. Se você passa hoje para a próxima fase eu sou consultora de futebol do Pérolas Negras do Rio de Janeiro, da 3ª divisão da A3. Pérolas Negras hoje levou, você ganha a Copa do Brasil, passa de fase no feminino, não sei, tá? Mas mais ou menos 35, 40 mil para você passar de fase. Se for mais, me desculpa, alguém que souber. Então, assim, esse clube de A3 passou para a 3ª fase e já botou 70 mil reais no cofre do clube. Certo? E aí, quanto tempo as categorias... Cara, eu não tô aqui para falar que aqui é melhor, ali é pior. Mas é que você já consegue colocar grana dentro do clube. Certo? Então, já que eu consigo colocar a grana dentro do clube, isso precisa ser investido no feminino. Você não pode ganhar o dinheiro da Copa do Brasil e você botar no sub-13 masculino, que aí lógico que eu sempre vou ser um rombo. Não vai fazer sentido. Lógico que eu sempre vou ser um rombo. Sim. E aí a situação do Daminhas é assim, o Daminhas ele não é um clube de futebol, ele não vai ser um clube de futebol. O Daminhas é uma plataforma de oportunidade que utiliza o esporte, a educação, a saúde da mulher e o empoderamento feminino para que a gente forme melhores cidadãs que consigam ocupar os seus espaços e direito de voz, utilizando o futebol como ferramenta. Mas Ponto. Qual é o suporte que você tem do mundo corporativo, das empresas? Dentro do contexto, hoje a gente está correndo atrás para que tudo isso aconteça. Uhum. O primeiro momento em que o Daminhas é ouvido, em que a gente bate na 10 anos depois. 10 anos depois de entregar jogadoras a nível internacional, jogadoras para todo o futebol do Brasil. Orgulho da Luane e da Tarciane, né? Pô, cara, elas são... Era elas até ali isso- ralaram. Era até isso que eu ia falar. Vocês não são um clube de futebol, mas revelam jogadoras de futebol pro mundo inteiro. É porque se eu falo que eu sou um clube de futebol, é lógico que o futebol é muito importante pra gente, eu vou dividindo algumas partes que eu não acho legal. Porque, por exemplo, eu formei a Tarciane, mas ninguém sabe que a Yasmin Guimarães, que é campeã do MMA, também era da minha. Então não é um clube de futebol, é muito mais do que isso. Eu tenho a Anne Caroline, que é uma advogada. E que defende hoje famílias e mulheres e coisa e tal. Né? Então, assim, a Joyce, a minha coordenadora, é a minha primeira daminha. Hoje ela é treinadora de futebol. A Milena, que é preparadora física do Fluminense, que está na copinha agora, ela saiu do Daminhas, ela era daminha. Então, a partir do momento que eu falo que é um clube de futebol, eu coloco só as melhores. E até chegar a geração da Luane e da Tarciane, foi muita menina. Uhum. Elas foram abençoadas. Cara, a Luane e a Tarciane, era só você não fazer besteira. Sabe aquela coisa... Conhece a Giovana Vasquez? Do Botafogo. Giovana Vasquez foi da minha. Renato, pai dela, um ex-jogador apaixonado por futebol. Chegou no Daminhas através da Rani, na parceria com o Fluminense. É aquela jogadora que você olha assim, cara, é só não fazer merda. Uhum. E aí aconteceu do Don Chester ver toda aquela situação que ela passou e ela foi jogar com futebol masculino porque não tem categoria de base no Rio de Janeiro. Então, essas Você meninas... trata o sucesso esportivo como uma consequência, não como um objetivo. Sem dúvida. Sabe por quê? Antes de eu revelar a Tarciane, jogadora do Corinthians, Tarciane, zagueira revelação do Campeonato Brasileiro, eu contribuí com a Tarciane que tacaram uma bolsa de plástico pegando fogo porque ela jogava futebol. E ela era uma menina revoltada, velho. Todo mundo sabe dessa história. A Tarciane tem o braço queimado aqui. E aí ela reproduz aquela garra, aquela vontade, aquilo ali. É um ímpeto que ela precisou, sabe, colocar aquela... Fala muito, parece uma besta enjaulada. Você precisa
educar e de toda a injustiça que ela passou. Entende? E aí ela conseguir neutralizar aquilo ali e colocar toda a atmosfera que aquilo causou para ela numa jogadora como ela é. E que demorou, velho. E tem que trabalhar até como uma psicóloga nessa questão, né? Com Totalmente, certeza. totalmente. Hoje a gente tem os braços, né? Que a gente trouxe as nossas voluntárias parceiras de coordenação pedagógica, assistente social, preparação física, coisa e tal. Mas isso tudo é um sonho de uma menina, que sou eu, que não tive nada disso. Mas você disse então que estão te ouvindo 10 anos depois. Estão me ouvindo 10 anos Quem é que depois. está te ouvindo? Na verdade, a gente tem alguns parceiros, né? Vamos falar aí. A gente tem alguns parceiros do Colégio Gelk e a Autoescola Princesia da Ilha do Governador. Foram as primeiras pessoas a acreditarem no Damiãs da Bola. Papai do Céu me abençoou com uma grande empresária aí chamada Camila Matos, que comprou a ideia e tá batendo nas portas aí. Não é fácil, cara. Você chegar Essa é a Camila que a gente tanto fala aqui. A gente olha pro lado, cara, porque ela tá ali escondidinha. ela tá ali. Camila é uma amiga minha de infância, de longa data. Eu falo pra Camila que assim, eu falo a Camila que eu sou a cabeça pensante e ela é a pessoa educada, bonita, que chega e apresenta eu. Chega ela primeiro, entende? Você viu que eu evitei falar os anos aqui, tá, Camila? Então, assim, cara, eu bati muito na porta, cara. Muito, muito. Eu tive muita porta negada na minha cara. A Tarciane, a Luane e outras meninas, a Duda Calazans e a Luísa Calazans, que estão na Copinha, no São Paulo, a Pezão, que está na Ferroviária, algumas meninas que estão no Flamengo, algumas que estão no Botafogo. Essas meninas venderam rifa e trufa para poder jogar competição. Até hoje a gente faz rifa. A Camila ajudou a gente aí com uma bola da Adidas para a gente poder fazer rifa para as meninas, para poder bancar o projeto, né? Então, assim, eu espero que esse momento, por isso que eu tenho muita Esse dúvida, projeto hoje tem um custo de quanto para você? mais ou menos, hoje eu vou falar o que eu tenho em números reais, assim, que é o nosso projeto incentivado, da Lei do Incentivo ao Esporte, que a gente está captando. Que é legal que agora é permanente, né? Agora é permanente. Eu acho que facilita muito a entrada de projetos, Hoje, dá estabilidade, né? Aos hoje o investimentos. projeto ele está mais ou menos em 950 mil ano. 950 mil ano? Ano, para você poder bancar. Tô falando do lei de Se incentivo. você olhar para o universo do futebol, Não é muito. peanuts. Não, isso eu tô falando em relação à lei do incentivo, fora o dinheiro limpo de patrocínio direto que a gente está disponibilizando na nossa camisa do próximo ano, né? E assim... E se você pensar o efeito social que isso tem, né? E como isso divulga positivamente qualquer marca associada a um projeto como esse. Então, galera, preste atenção no Damiãs da Bola, por favor, né? Sem dúvida. E uma coisa também que é importante é que eu falo muito sobre as vertentes, né? O quanto a gente entrega para a sociedade. Não só de tirar as meninas da rua, mas ter um ambiente que o pai se sente seguro. Cara, você tem noção que eu tenho 80 pais que esses caras botam uma camisa rosa com o nome da filha atrás e vai assistir futebol segunda, quarta e sexta de tarde? Que fantástico. Você tem noção? O público do futebol feminino é diferente, é a família. Então, você tem evento, tem jogo. A Camila foi lá no projeto, você vê o pai, e a gente funciona numa área meio rural, quase que rural ali, quase chegando em Xerém, no Maria Helena, em que a tia lá do campo que a gente aluga, ela faz café no torrado lá. Os pais sentam, bebem o café torrado. Aquele ambiente legal, ambiente família, que eu nunca tive, sabe? Qual é a preocupação que você tem com os pais? Primeiro, a gente se preocupa em educar os pais, né? É isso que eu Era isso até que eu ia... Quando você falou da Giovana, e a Giovana é uma das que vai ser aí, muita gente aposta nela como uma sucessora da Marta, né? Mas sem querer entrar nesse mérito. A Giovana, no Sub-15, jogava futebol misto, né? Eram 99... Sub-13. Sub-13. 99% dos meninos e ela. E viralizou uma época um vídeo, né, dela jogando, e ela dava caneta e balão pra cima dos meninos. E alguns pais na arquibancada gritando, quer jogar com homem? Dá nela, quebra ela. Inclusive, e aí foi isso deram que uma aconteceu. entrada nela, ela caiu por cima do ombro, né, fraturou a clavícula, se eu tô enganado. Teve uma lesão, teve uma... E eu queria até, dentro dessa pergunta, que você até estava já falando, contextualizando isso, educar os pais, né? Porque o pai vai lá, ambiente família e tudo mais, e começa a gritar. Às vezes é pior que torcida organizada, hein? Começa a gritar para um menino dar uma entrada firme numa menina que estava destruindo os jogos. Quer jogar com o menino? Quer jogar aqui? Então toma. Queria que você falasse sobre essa necessidade de educar esses pais, porque eles pegam um ambiente masculino, do futebol masculino, de pega ele, racha, divide.
e leva para crianças de 11, 12 anos que estão aí na iniciação do esporte. Isso foi um fato que aconteceu, que poderia, como você falou, né, só não dar merda com a Giovana, que ela vai longe. Machuca, se desilude por causa de uma entrada forte num jogo desse. Perde-se um talento. Cara, acho que bem legal o que você falou, e a gente precisa trazer esse alerta que os pais estão proibidos de entrar nos estádios em São Paulo, né, cara? Porque é o limite que chegou. Os pais não podem mais ver o jogo agora no Campeonato Paulista desse ano, categoria sub-12, 13. Os pais estavam proibidos de fazer isso. Olha o limite que a gente está chegando, cara. A Federação Paulista fez um vídeo que as crianças falam, pai, para com isso, coisa e tal. E isso me impressiona, trazendo contexto, que a gente fala que não existe mais machismo. Quantas mulheres vocês viram que foram assassinadas nos últimos 3 dias no Brasil? Vítima de feminicídio. E aí a gente, na Taisan, isso não existe. Isso não existe. Aí um pai, e aí eu vou te contar o contexto da Giovana. A Giovana, ela chegou no Daminhas através da Rani, uma grande amiga minha que trabalhava lá no Sojima. Conhece o Sojima? Uhum. E aí ela foi lá pro Daminhas, e aí a gente tinha parceria com o Fluminense, que foi a minha equipe campeã brasileira em 2020. A geração da Tarciane, da Lara, da Núbia, das Calazans. E aí o Renato comentou que o Botafogo tinha chamado ela para jogar e que ou ela subia para a categoria ou ela ia sair pro Botafogo. E eu não tinha como subir a Giovana porque ela tinha 12 anos para jogar contra as meninas de 18 anos. E eu conversei com o Renato, pai dela, os pais da Giovana, a Jaqueline e o Renato, assim, eles fizeram tudo para essa menina, sabe, vingar. E todo mundo é muito encantado pela Giovana. Você viu dessa caneta, desse balão, acontece desde que ela tinha 7 anos, cara. Ela é diferente demais. E aí o Renato falou isso pra mim, a gente teve uma reunião no Fluminense com a Amanda Stork e tal. Não tinha condições, cara, da gente fazer isso. Tipo, a Tarciane tem quase uns 70 naquela época, com 18 anos. E aí o Renato falou que ia levar ela pro Botafogo. E aí eu falei assim, Renato, cara, pensa no que você vai fazer, porque os caras não vão aliviar. Ainda mais vendo como ela joga, sabe? A bola fica grudada no pé da Giovana. E aí ele falou, eu vou levar e tal. Eu acho que foi corajoso, ele foi... Porque sempre quando tem uma coisa ruim, né, cara, sempre vem uma coisa boa por trás disso tudo. E aí a Giovana foi jogar, né, cara? Ela jogou Metropolitana, ela jogou APG, ela jogou tudo, ela destruiu, ela foi muito boa. E tinha isso na arquibancada, né? Bate, quebra. E aí o pai fala assim pro menino, vai tomar uma caneta de mulher? Vai. Tomou. Tanto que tomavam. E aí o garoto, acho que você vê, Tomou. né? E aí eu te falo assim, o problema não é o garoto. Só caneta cara, não, tomou um balão. E ele já tá sendo mal educado, né? Tomou lambreira. No futuro vai ser ele o pai que vai passar pro filho. Não, e aí o que me impressiona é o seguinte, às vezes esse pai tá com a filha menor vendo o jogo. Lado. Mas aí ele não quer que a filha dele seja agredida, né? Então, dentro do contexto, a gente precisa continuar falando sobre agressão à mulher, e agredir não tem a ver só com parte física, tem a ver como você fala, como você se comporta. A gente teve um vídeo ontem em alguma Câmara de Vereadores aí no Brasil que o cara quase agrediu a outra vereadora. Gente, pelo amor de Deus, as mulheres estão pedindo socorro. E aí se eu vier falar aqui, as pessoas falam que eu estou militando por causa do futebol feminino e coisa e tal. Então, assim, a gente precisa continuar falando sobre isso, a gente precisa continuar falando sobre... Sabe qual o grande problema? É que as pessoas acham que a gente precisa competir. As pessoas acham que a gente está competindo no futebol feminino e masculino e não tá, cara. São produtos diferentes. Se você olha a camisa do Corinthians feminino lá, vai estar a Íntimo Gel, vai estar a L'Oréal, são produtos de compra de mulheres. Vocês podem ficar com barbeador, com creme de barbear, com um aparelho lá, lava-jato do carro. Tem espaço para todo mundo. Ou se tem. E funciona assim nos outros esportes. Tem né? cliente para todo mundo. E aí, dentro do contexto, que é uma coisa que eu bato muito, porque isso acaba marginalizando o futebol feminino, é que fala assim, mas isso é do futebol feminino, não, isso é da sociedade. Isso é da sociedade. Se a gente faz uma coletiva de imprensa hoje, com o Arthur Elias, falando de futebol feminino da seleção, na casa do futebol brasileiro na CBF, quantas jornalistas nós temos? Se forem 5... Quantos homens nós temos? Dentro do contexto de futebol feminino brasileiro, hoje, na primeira divisão, nós só temos a Rosana no Palmeiras. E isso não é só futebol feminino, não. As modalidades no feminino
tem presença muito pequena de cargos de comando sendo exercidos por mulheres. Quantas treinadoras... Vê quantas treinadoras no vôlei, Era na isso que eu ia Superliga, Quantas treinadoras basquete, a e gente assim vai. tem no vôlei, no handball e no basquete feminino no Brasil? Se juntar tudo, não sei se vai dar 5. Eu, Taissan, nunca vi. Eu, Taissan, eu gosto de voleibol feminino. Eu vi a Fofão lá treinando na seleção de base, mas eu não me lembro na Superliga de uma treinadora de voleibol. Então, o que a gente está fazendo? Como eu estou motivando para essas ex-atletas se tornarem treinadoras? Que elas não vão ter espaço no mercado, né? Sim, e qual é o tipo de crítica? Eu, Taissan, hoje eu me posiciono aquela brincadeira de explica o que é o impedimento. Falar, cara, pelo amor de Deus. Só que talvez o cara vai afrontar e outra mulher vai cair. Então, quando eu falo como se posicionar. É como se posicionar. É como se posicionar. Então assim, isso ainda é uma coisa que a gente vai ter muita discussão. Porque intimida, né? Intimida. Entende? Você imagina você estar numa sala... Cara, eu cansei, eu chorei muito nas licenças. Não choro na frente dos caras. Quando você vai pro quarto, né? E melhorou muito. Melhorou muito. Porque a CBF tem uma coisa muito boa também, que os professores, e tem um cara fantástico, que hoje é o orientador metodológico da Ferroviária, que chama Carlos Chiengo. Ele desenvolveu, junto à CBF, o glossário do futebol. Esse cara... toda mulher que fez licença foi acolhida por esse cara. Sabe? Ele é fundamental para muitas treinadoras. Então, quando a gente fala sobre melhorar a qualidade do produto, a gente precisa que a CBF, que as instituições, ela tenha um módulo falando de futebol de mulheres. Porque a gente não consegue. Eu dei aula de futebol feminino na CBF Academy, foram poucas mulheres que deram, mas eu sei que não é atrativo. Os caras não querem ouvir. A gente foi pro Summit da CBF, né, Camila? Todas as salas extremamente lotadas. E a sala de futebol feminino, não tenho dúvida que a maioria das pessoas que estavam lá na sala, era uma sala menor, é todo mundo que já é do futebol feminino. Uhum. Não conseguiu trazer ninguém extra, né? Capital interesse. Sim, assim, cara, eu vou te dizer que de 30%. 30%. Então, assim, é uma coisa que você precisa ir fazendo. Vai ser igual a osmose. É igual ambiente vitorioso. Você minimamente precisa se adequar ao ambiente para você conseguir estar ali dentro. Entende? Eu queria falar de bola também. O que é a Marta? O que é essa força da natureza chamada Marta para você? Para mim, ela... Cara, iluminada por Deus. Acho que existem aqueles jogadores, aquelas jogadoras que Deus escolhe e fala assim, cara, em algum momento da tua vida você precisou fazer alguma coisa por alguém e agora eu vou te abençoar. Ponto. Acho que é inegável, inquestionável o que essa mulher representa dentro e fora de campo. Acho que ela é o resultado da mulher nordestina que batalhou pra caramba, que veio pro Rio de Janeiro dentro do ônibus, que não tinha documento e coisa e tal, que morou embaixo da arquibancada do Vasco e que hoje é extremamente fundamental para a nova geração. Acho que vocês lembram da semifinal da Olimpíada, que as meninas fizeram um gol e correram. A gente não ia perder aquele jogo, velho. A gente não ia perder aquele jogo. Então, assim, cara, a geração da Pretinha, da Cici, da Roseli, foi a geração que quebrou pedra, né? E a Marta pega o final dessa geração e inicia uma nova geração. Cara. Acho que ela potencializa uma nova geração. Ela vira uma referência, né? E assim, quer dizer, meninas começando no futebol porque querem ser a Marta, não é porque gostam do Ronaldinho ou gostam do, sei lá, do Neymar. Não, é a Marta. Cara, sabe o que é o bom disso tudo? É que as meninas hoje, o que eu falo, todo lugar que eu falo, a geração de meninas que nasceram para jogar futebol, é a menina que liga a televisão hoje ou entra no YouTube e vai ver a copinha. Aí você vai ver Botafogo e Grêmio ontem. Aí você vai ver Santos e não sei quem hoje. E aí você entra no YouTube e você vê a Marta jogando no Orlando Pride, velho. Contra a Lorena, contra a Debinha, né? Com a Angelina. A Angelina é um absurdo do que ela joga, né? Você liga o Campeonato Francês e você vê a Tarciane. Então, essa acessibilidade está sendo muito importante para a geração que viu a Marta. E a Marta viu quem?
Nem eram muito transmitidas as A partidas. Marta né? viu quem? Não. Eu, Taissan. As referências de Marta é futebol masculino. Exato. Eu, Taissan, via preliminar. Não sei se você lembra disso, mas o São Paulo fazia muito na Band, né? A Band passava preliminar de jogos do feminino antes do futebol masculino. Isso era fantástico, cara. Hoje não pode, porque vai estragar o gramado. Entende? Isso potencializa. Ainda acho que isso deveria ser mais vezes. Exato. Voltar a ser realizado. Exato. Então, Não é você, não, mas não pode. Não. Eu acho que sim. É potencializar aquele ambiente de futebol e apresentar. Também colocar ali, naquele palco ali, naquele momento, o futebol feminino. Arquibancada cheia, né? O torcedor chegando no Mas estádio. não tem mais um monte de coisa. O cara não Exato. pode bater falta porque ele vai machucar, não pode treinar falta porque vai Exato. machucar, não pode jogar no gramado que vai estragar. Eu acho que a Marta ela é um divisor de águas pro futebol feminino. Ela vem de uma geração que foi extremamente prejudicada qualidade diferente, para ser a primeira a ter patrocínio, para ser a primeira a jogar uma competição. E outra, a Marta tá em quase 40 anos e o nível que ela tá jogando na Liga Americana, né, cara? Sim. Porque não sei se foi há uns 3 ou 4 jogos atrás o gol que ela fez no Orlando Ela Pride saiu é de uma brincadeira. intermediária à área. E foi incrível aquilo. Ela pegou a bola na intermediária e levou até a área e fez o gol. Cara, eu quero falar da Marta, mas eu queria falar de uma jogadora que voltou pra seleção, porque quem é do futebol de mulheres torce muito por ela, que chama Gabi Zanotti. A Gabi Zanotti faz um jogo contra Portugal agora e faz o gol. E é uma jogadora extremamente importante pro Corinthians, camisa 10, uma jogadora de confiança que o Arthur leva pra convocação, assim como ela, a Gláucia também, que joga no Flamengo. Elas são fantásticas, cara. Se hoje tem um volume de praticantes, mas já tendo como resultado a excelência, né? Jogadores acima da média. Hoje o futebol feminino brasileiro ele tem mais jogadores acima da média, na tua opinião? Sem dúvida, isso mostra como está acontecendo da qualidade das finais do Campeonato Brasileiro e como um Cruzeiro, que antes era uma equipe que chegava para classificar, faz uma final de Campeonato Brasileiro com o Corinthians, né? E pau a pau, né? E pau a pau. É. E aí a gente fala de um São Paulo, que chegou também com o Thiago Viana, que é um treinador formado nas categorias de base do Centro Olímpico. O Cruzeiro na classificação geral ficou em primeiro. Ficou na frente. Depois perdeu o direito de decidir em casa, porque no Dentro das mata-mata eliminatórias. o Corinthians já pontuou tomou. mais, a pontuação Exato. seguiu, né? E aí isso pesa, né? O tempo que o Corinthians tem o elenco, isso pesa muito. A atmosfera ali, a base do trabalho... Vai dando casca, Vai né? dando casca. Então, você tem a Lelê, você tem a Tamires, você tem a Érica. Pô, não tá mais, um exemplo, jogando, que jogar. Mas, cara, ficou, a galera que ficou muito tempo ali. Então, no final... Vicky Albuquerque, que tá sempre jogando, né? Fazendo Vicky gol. Albuquerque, a Duda Sampaio, né? A Lelê, que depois de tanto tempo fora, volta e faz isso. Então, assim, não tenho dúvida que a qualidade técnica melhorou. Você vê o nível de jogo que o Palmeiras e o Corinthians, a Ferroviária, o São Paulo tá enfrentando. Tem um time de São Paulo que briga, já começou, é um time de expressão no masculino que também vem chegando, que é o Red Bull Bragantino feminino ali com o professor Humberto O Bahia Simão. teve um ano bacana também. O Bahia também teve É legal ver o futebol nordeste também sendo um desenvolvido. ano muito nesse bom. O sentido. Bahia investiu bastante, levou grandes jogadoras, inclusive uma menina que trabalhou comigo no Grêmio, foi para lá, a Cássia, foi atacante nossa, destaque no Campeonato Gaúcho. Então, assim, por exemplo, minha estreia no Campeonato Brasileiro de 2025 foi contra o Cruzeiro. E eu comecei ganhando de 2 ou 3-0, não lembro. Depois a gente toma a virada. Você falou muito assim, né? Do São Paulo, do Nordeste, agora com Bahia. E o Rio de Janeiro, você sendo do Rio de Janeiro, tá bem atrás, dá pra dizer isso? Assim, nos times, no desempenho, no sonho de um título, de uma classificação, o Botafogo bate a 1, a 2, a 1, a 2. O Fluminense tenta classificar. E o Flamengo, que a gente pensava que poderia ser um concorrente aos times de São Paulo, parece que não quer investir pesado. Como é que tá o Rio de Janeiro nesse contexto aí? Como é que você observa tendo trabalhado no Sul, em São Paulo e no seu estado? Acho que a gente está bem atrás ainda em relação ao que a gente pode oferecer, mas assim como a seleção brasileira, Rio de Janeiro foi por muito tempo celeiro de seleção. Futebol feminino no Brasil tem 2 inícios, que é na praia com o Radar e em São Paulo, né, com o Saad também, lá com o Romeu. Apesar de tudo isso que você falou, o Rio de Janeiro é o segundo no ranking, porque os últimos campeões da Copinha, Sub-20, saíram do estado do Rio, né? Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo. Não, o Botafogo, o Fluminense. Ah, sim, o Botafogo perde pro Flamengo na final, Isso, né? o Fluminense foi campeão no ano passado. Ano retrasado o Flamengo. Ano retrasado foi o Flamengo.
Então, dentro do contexto, o Botafogo é campeão brasileiro, Sub-20. né? Sub-20. E isso aí a subida do Botafogo, né? O Botafogo vivia um momento, então sempre que o time masculino tiver ruim, isso vai arrecadar no feminino, vai tirar a grana dali. O Botafogo vem tentando se reestruturar, subiu com um time experiente, jogadoras que estavam jogando de primeira divisão em outros lugares, mantém o treinador Léo Goulart pro próximo ano, traz a Robertinha como coordenadora metodológica, que estava lá no Corinthians e agora está como gestora, né? A Fluminense, tanto comigo ali, tentou por muito tempo o acesso, faltava estrutura, por muito tempo não assinava a carteira das meninas, tá? E esse movimento tá para acontecer. Mas eu costumo dizer que o futebol carioca, ele precisa ser um contexto de organização de políticas públicas, cara. Porque o que não falta no Rio de Janeiro é a menina que joga bola. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Só que se eu ficar esperando só a federação, se eu ficar esperando só a CBF, por que São Paulo funciona? Você tem a Paulista Cup, você tem Jogos Abertos do Interior, você tem o Campeonato Paulista, você tem a Taça Paulista, você tem a Liga que funciona. Não é só a federação. As prefeituras, né? As prefeituras das cidades. Porque o calendário nacional está muito mais fomentado, né? Está muito mais fomentado. Nesse cenário que precisa melhorar muito ainda, há pontos positivos de evolução. Um desses pontos é um calendário muito mais bem desenvolvido e visto, né? Inclusive nas categorias de base, mas é um calendário nacional, né? Então, eu não tenho dúvida, saiu o calendário e a CBF vem fazendo o papel dela. Mas as federações também precisam fazer. Eles antecipou, o calendário saiu com uma antecedência exatamente. Inédita, né? Então, assim, sabe uma coisa, cara, que eu acho que São Paulo faz muito bem? O Campeonato Paulista é patrocinado pela Petrobras, né? Então, ali você ganha premiação do 1º ao 8º lugar. Até esse ano, o campeão paulista ganha mais do que o campeão brasileiro, cara. Quantas empresas a gente tem no Rio que, de repente, poderia fazer esse movimento? De fazer o clube, de repente, investir, porque, se eu ganhar um dinheiro aqui, vai acontecer isso. Só que o problema é que eu vejo que a primeira coisa que no Rio de Janeiro precisa ter é uma equipe que pense futebol feminino. Você tá lá na federação, você tem aqui insight, cara. Você tem com quem conversar. Você precisa fazer um departamento que pense, que bata na porta das empresas. Eu quero vender, tá? 1 milhão hoje é muita coisa para o masculino? Não, mas para o feminino é. Então você precisa separar. Você precisa separar e juntar. Então vamos dizer, por que o Corinthians hoje é um grande produto? Porque o feminino bota dinheiro no clube, bota visibilidade no clube. Então é separado, mas é junto. Entende? Então quando a Cris Gambaré era diretora de futebol, isso eu cansei de ver, é o quanto que ela vendia o produto e o quanto precisa ser repartida a cereja do bolo com o clube. Entende? Só que a maioria dos clubes do Rio de Janeiro você ganha o valor e aí o valor vai para o cofre do clube. O clube vai e paga a dívida. E aquele valor era destinado para o futebol feminino. Só que se isso não tiver, Thaísa, mas isso tem que estar escrito, tem. Combinado não sai caro para ninguém. Este valor precisa ser destinado ao futebol feminino até a data tal. Porque isso aconteceu na época da pandemia, quando a CBF libera valor para os clubes. Não sei se vocês lembram. Vários clubes lá de cima utilizaram o dinheiro no masculino e não pagou as meninas, cara, durante a pandemia. Uma sacanagem. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro tem um potencial de crescimento muito grande, mas os setores e as iniciativas públicas e privadas precisam se organizar com comitês. E aí, para que a gente possa fazer isso, precisa ter um salário, precisa ter... Não pode ser mais o amadorismo, entende? Porque senão as pessoas elas buscam os interesses próprios. Trabalhei pra caramba no futebol feminino, agora que tem um dinheiro, eu não vou ganhar nada. E é assim que funciona, eu conheço a merda. Sou desde 12 anos de idade, entende? Então, se você não fizer a federação com, cara, essa pessoa que busca projeto, essa pessoa que é diretora de futebol, essa pessoa que fala de arbitragem, e mais do que isso, o Rio de Janeiro precisa urgente capacitar os seus profissionais. E a gente está falando de 1 ano e meio para a maior competição de futebol do mundo no Brasil, né? O que você enxerga de oportunidades e possibilidades de crescimento para o futebol feminino até a Copa do Mundo 2027? E para você também. Como é que você está vendo a Copa do Mundo 2027? Até incluindo nessa pergunta, né? Dá para dizer, você até numa resposta lá atrás falou, né? De 2019 para cá mudou muito. Eu acho que aquela Copa do Mundo de 2019 para o mundo inteiro, principalmente para o Brasil, ela foi um reflexo bacana. Você acredita que a de 2027
possa ser esse segundo boom aqui no Brasil? A maior Copa do Mundo da história do futebol feminino. A primeira da América, sem dúvida. Sem dúvida. E não porque o Brasil está fazendo muito, não. Sim, existe um movimento das federações, principalmente a Federação Paulista, da CBF. A gente vem de lá e sabe que isso está acontecendo, mas vai ser justamente pela pressão que a gente teve pela obrigatoriedade. A FIFA está cobrando. Porque se fosse por iniciativa nossa, não aconteceria. São Paulo é um estado à parte. A CBF está fazendo o papel dela também. Só que a cobrança ela é assim, FIFA, Conmebol, CBF e federações. Só se dentro da federação, se eu tiver um cara que fala que ele não vai fazer, ele não vai fazer. Não vai fazer. Na sua frente ele fala assim, não, tudo... Isso acontece, tá? Né? Acontece. Na sua frente o cara fala que político... Claro. Mas se você não tiver ninguém para cobrar aquele cara, não vai andar. Ou então a gente vai entregar 3 meses antes, todos os clubes vão fazer, o que está acontecendo. Tem 4 meses que eu cheguei no Rio de Janeiro, não teve 2 semanas que eu fiquei na minha casa. Eu estou fazendo consultoria para alguns lugares. A Camila está me acompanhando ali. Ninguém sabe por onde começar. Só que ninguém quer pagar. Ninguém quer investir. As pessoas acham que você vai para Portugal estudar, que você vai para lá, vai para cá, e que você dá R$5. Mas o masculino ninguém aceita. Entende? Então a gente tem que se posicionar enquanto produto. A maior Copa da história, sem dúvida, com a maior qualidade técnica que vai vir acontecendo. Existem seleções que estão se classificando aí, que as pessoas não imaginam. A seleção brasileira chega fortíssima. O Arthur vem fazendo uma mescla. E fortíssima pensando em título? Tudo que envolve o Arthur, não tenho dúvida que morde medalha. Quando aconteceu a medalha, eu sabia. Ele é muito obstinado em tudo aquilo que ele faz, o ambiente vitorioso que ele vive, ele faz todo mundo acreditar na possibilidade de título, cara. E assim, acho que tudo você está vendo movimento de integração, as seleções integradas, a captação de jogadoras, igual ele convocou agora a Thaís, que é uma atleta que estava jogando em Portugal. Uma menina de 17 anos, com característica por posição, não está pronta, lógico que você vê, mas é uma goleira esguia, negra, alta, coisa e tal. Aquilo ali é preparando para um próximo momento, né? A gente tem a Lorena, a volta da Lelê, a Cláudia do Fluminense, que agora tá indo para um outro clube, mas que você vê perfil de jogadora europeia. O que a gente está buscando? A gente precisa de competir com esses caras. A gente faz grandes jogos contra a Inglaterra, contra os Estados Unidos, contra a França. A gente é campeão da Copa América com jogos duros contra a seleção da Colômbia. Entende? Quais são os adversários que a gente está disputando agora? Para o teu mercado de treinadores e treinadoras, o que você imagina vai dar uma aquecida? Sem dúvida, já está, né? Então vamos pensar assim, ó. O Ricardo Belli, que era treinador do Palmeiras, hoje está na seleção da Venezuela. A Lindsay Camila, que estava na Arábia, volta e vai para Costa Rica. Né? O Doriva Bueno, que foi treinador da seleção sub-20 no Brasil, está como treinador da sub-20 do México. Né? O Cello, que é um grande treinador, estava no Pumas do México. A Tatiele Silveira, que era da Ferroviária do Santos, é a treinadora do Colo-Colo do Chile. Fez uma campanha na Libertadores Fez uma puta campanha. Olha. A Emily estava na seleção do Equador, foi pro Peru, Isso. foi pro Levante da Espanha. Então a gente tem que se preparar enquanto treinador para as oportunidades. A Taisan vai ter qual seleção? A Taisan... O Brasil está exportando, né? Não vai querer desbancar, derrubar o Arthur Elia. Máximo respeito. Meu mentor, inclusive. Mas, assim, a Taisan... legal, mas é um mercado que você não Sim. sei mesmo, né? Bacana. A Taisan está se preparando, cara. A Taisan abriu mão de algumas coisas agora nesses últimos 5 meses para estudar idioma, para poder entender um pouco mais de mercado, assistir jogos, acompanhando todas as ligas que você possam imaginar, desde da Itália, desde o campeonato colombiano, campeonato mexicano, justamente porque a gente está vendo o que está acontecendo com o mercado. Acho que é o sonho de qualquer treinador estar numa Copa, ainda mais no Brasil, né? E a gente vai se preparar, se não for dessa vez. Eu sou ansiosa, mas a gente vai fazendo terapia e vai tentando melhorar. Eu não tenho 40 anos ainda, né? Fazer minha licença pro agora e preparar um caminho que eu acho que eu deveria ter feito antes, mas é questão de oportunidades, né? Que é idioma, que faz muita diferença. É por isso que o treinador brasileiro às vezes não tem as oportunidades que o treinador argentino tem, o treinador português tem. Então, eu tô me preparando, cara. Me preparando muito, com muita consciência, fazendo estágio
com os caras do masculino também, ver o que Ó, o Mirassol vai precisar de time feminino, tá? eu sei. Mas é, pô. Vai pra jogar Libertadores. Vai ter que armar o time feminino dele, o Mirassol. Sim, o Mirassol começa num outro movimento, né? Precisa começar com o Campeonato Paulista, jogando lá as situações. Assim, graças a Deus, o telefone tocou. Graças a Deus, Mas eu optei hoje em estar cuidando de mim, da minha saúde, da minha família e me preparando para outras O oportunidades. telefone tocou depois do Grêmio? Tocou, graças a Deus. Isso é um O bom... problema é quando não toca, né? Não deixa no silencioso, não. Porque você, assim, pode escolher o momento, né, de retorno, isso é muito legal. Você estava falando das seleções que têm qualidade e tal. Dá para colocar a Espanha nesse... você falou da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas pelos resultados recentes, pela parte ofensiva, principalmente, a Espanha você coloca um degrauzinho à frente das outras seleções ou tem um grande grupão aí de favoritas a título? Eu acredito na França, acredito na Inglaterra, né? Acredito numa seleção que muita gente não comenta, mas a seleção da Holanda é uma seleção muito forte também. Eu sempre vou acreditar no trabalho do Arthur. O Brasil pegou, inclusive, essas seleções e fez grandes jogos. Fez grandes jogos, mas jogos. Assim, eu dentro do contexto acredito muito que Estados Unidos, Espanha, Brasil, Inglaterra e Holanda, França são equipes que vêm chegando muito forte. Vocês viram o campeonato inglês, né? A gente tem brasileiras jogando no campeonato inglês. Então, a geografia do futebol feminino começa a acompanhar o que a gente vê no futebol masculino. Sim. Porque lá atrás, né, Noruega, Suécia, China, né, foram as que começaram dominando, né, o cenário internacional do futebol feminino. E aí, as potências agora... Estados Unidos foi a primeira grande potência a surgir. E agora a gente vê a geografia europeia, que é a geografia que a gente vê no futebol masculino. Sim, né? sim. Isso aí, pra mim, cara, é um sinal já de... Suécia e Noruega ganhavam tudo, com o Japão, com China chegando. E aí agora... Você citou aí, são as que no As alternativas da Europa, os asiáticos e a América do Norte lá pra cima. Parece que os europeus também falaram assim, opa, os europeus também quero ganhar isso aí, né? Não sei se vocês lembram, mas teve uma época que o Canadá chegava muito também. É. E o Canadá tá investindo na liga, né? Muito tempo que isso não acontecia. A América do Sul começa a crescer também. A América do Sul Você tem começa a Colômbia, crescer, Argentina, começa a dar um... Eu acho que a Colômbia, depois do Brasil, é o que tá mais à frente, né? É muito triste ainda ver que a Argentina e o Uruguai caminham ali com muita dificuldade, ainda tem um preconceito muito, muito, muito pesado no futebol argentino, as meninas passam por algumas coisas ainda, mas assim, eu acredito que em nível de qualidade técnica e tática vai ser a melhor Copa. Pela preparação das atletas, a qualidade e a característica das jogadoras agora. Você não vê mais aquele jogo que você sempre tinha uma gordinha, tinha uma baixinha, as meninas agora são atletas, estão realmente fazendo os trabalhos à parte, investindo nelas. A posição de goleira, né? Sempre foi um calcanhar de Aquiles no futebol feminino, né? Como evoluiu também, evoluiu né? A muito, qualidade né? das goleiras, né? É porque você também evolui com o treinamento das goleiras. Sim, claro. Você Tudo é preparação. Você traz profissionais que querem buscar o perfil. Às vezes, você vai perder uma goleira que é mais baixa e está muito pronta, e você precisa pegar aquela menina que garanta a proteção de baliza. Porque é muito legal a goleira que joga com o pé. Eu gosto de goleira que joga com a linha alta, mas mais importante é o quanto que a goleira defende a baliza. Né? A Lorena é uma goleira que, pô... Lorena é um fenômeno. Mas eu cheguei no Grêmio ela com muita limitação com os pés, e ela falava isso e não gostava de jogar com os pés. Né? Então, como é que você faz? Porque você tem que tirar da zona de conforto, né? E aí você faz um trabalho a 4 mãos ali para conseguir tirar o melhor e mostrar para a menina que vai fazer a diferença para ela. Então, assim, para você proteger a baliza, você precisa de ter uma jogadora alta, não adianta. Não é mais aquele tempo que ia pro gol a menina que era mais corajosa. Né? Então, hoje, eu acredito que a Copa, e principalmente muita menina dessa seleção sub-20 vai conseguir morder um espaço aí. E vai ter que, sabe, o nível de seleções, o que a gente vem apresentando, eu conheço as atletas da seleção de base, conheço as treinadoras, e eu tenho certeza que a gente vem para os próximos 10 anos com uma mudança muito grande. Deus te ouça. E a gente espera ver a Thaís Sampasso, então, com certeza, lá no ambiente da Copa do Mundo, dirigindo uma seleção. Vai ser muito bacana 2027 te ver. Né? Você pretende, assim, você estava falando em se preparar, o telefone tocou e você optou por... Você pretende, se o telefone tocar, ainda continuar se preparando por mais quanto tempo? Você tem um tempo como meta? Ou a conclusão de curso? Como é que tá?
Eu não trabalho com masculino, né, cara? A conta de luz, ela chega para todo mundo. Na verdade, sim, porque eu quero muito fazer a licença Pro na próxima turma. É uma coisa que foram 3 anos, eu já terminei a minha licença, eu não consigo por causa de calendário. Então, ano passado, eu não sei se vocês lembram, teve a chuva no Rio Grande do Sul. Claro. E eu fiquei muito mal, tive burnout depois da chuva também. Já era uma coisa que estava... Meu último ano de Corinthians também foi muito pegado, porque foi o ano que a gente contribuía para as não relacionadas que não iam para Libertadores. Então, eu treinava o 20, treinava o profissional junto com algum auxiliar que o Arthur deixava. Depois eu fui pro Grêmio. Aí, no final do ano, a gente pega 3 meses de chuva ali no Rio Grande doSul. E aí eu optei em não fazer no ano passado, tinha que descansar. Então, eu preciso terminar a minha licença Pro, porque é a última, é a que você pode trabalhar em N lugares e a gente precisa estar atualizado, sabe? Então, o meu tempo aí é mês de janeiro, terminar a licença, conseguir dominar, me apresentar melhor, pelo menos em inglês e espanhol. E aí a gente tem que trabalhar. A gente não está trabalhando dentro do campo, né? Tá trabalhando mas a sempre. gente está fazendo consultoria, correndo atrás das coisas pro Daminhas da bola ali. E um ponto que eu queria até que você contasse aí da experiência própria, né? Que todo mundo ficou tocado e sensibilizado com a experiência lamentável, né? Infelizmente, ter acontecido lá em Porto Alegre. Como é que você vivenciou aquilo? Você falou que foi para Porto Alegre sozinha e, assim, em condições normais de temperatura e pressão já seria um desafio. Com aquela chuva, aquela catástrofe, realmente sua vida virou de cabeça para baixo? Sentiu alguma coisa na prática? Atletas, estrutura, como é que foi? Cara, existe uma Taisan antes da chuva e uma Taisan depois da chuva. Eu sou espírita, eu acredito que nessa vida nada acontece por acaso, mas alguém que não tenha saído daquela situação, uma pessoa melhor, porque a gente não controla nada, né, cara? A gente não controla a natureza, a gente não controla Deus. O que a gente pode tentar fazer é contribuir com a vida das pessoas. Então, você tá num hotel em Araraquara jogando, você desce onde tem o teu povo e você vê uma cidade destruída que você deixou há 2 dias atrás tudo no lugar. Então tinha desde pessoas com tornozeleira eletrônica, alojada na UBRA, numa grande universidade do Rio Grande do Sul, a advogados que perderam tudo. E a gente era as pessoas que passavam ali entregando um pão com mortadela e um chocolate quente, cara. Eu vi desde mães chegar com um saco com certidão de nascimento, com a única coisa que conseguiu tirar de casa, a idosos que a família teve que entrar com helicóptero para tirar da cama. Então, assim, aquilo ali me fez entender que a gente não leva nada daqui. E que você pode fazer tudo o que você puder fazer. Se você não estiver disposto a ajudar o outro, você está muito ferrado. Porque a gente foi pedir ajuda para algumas pessoas com barco e as pessoas cobraram R$500 para você poder continuar ajudando as pessoas. Quiseram faturar em cima da tragédia. E a gente sabe também que teve pessoas que pegaram Pix, que pegaram isso, que pegaram aquilo. Mas eu tenho a consciência que eu entreguei tudo que eu podia entregar para o povo do Rio Grande do Sul, que sempre me acolheu muito bem. E eu não tenho dúvida que a campanha do Grêmio foi porque eu perguntava para as meninas assim, quando você vence, quantas mulheres vencem com você? E a gente saía chorando do Rio Grande do Sul, cara. Como é que a gente vestia uma capa, sabe? Você tá aqui, a água entrando, você tá indo para Santa Catarina 8 horas de ônibus e vendo tudo acabado. E você tem que no outro dia jogar contra o Flamengo. Véio. E ganhar. Ali foi nossa girada de chave. Foi 1-1 o jogo, né? E aí depois a gente vai jogando. Até fortaleceu, né? Fortaleceu, cara. Fortaleceu, porque as pessoas falavam pra gente que era a única coisa que tava fazendo eles naquele momento era ver as meninas jogando. Eu sou muito grata ao que o Grêmio me entregou, a oportunidade que eu queria na primeira divisão. Eu sou muito grata ao povo do Rio Grande do Sul, que desde o dia que eu pisei, cara, me tratou com muito, muito respeito. E situações como essa, cara, como aconteceu com essa chuva, faz muito a gente refletir, sabe? E quando eu vim pra casa, na Páscoa, meus pais estavam doentes, né? Eu tô no Rio de Janeiro, meus pais estão doentes. Eu falo que foi a decisão mais difícil da minha vida, que era eu deixar o sonho que era estar na primeira divisão um pouco de lado para poder ressignificar minha vida com a única coisa que me fazia valer a pena estar ali, que eram meus pais, sabe? Então, assim, cara,
Deus, família e trabalho. Não inverta essa ordem. E eu inverti por muito tempo. Por muito tempo. Eu ainda inverto em alguns momentos, eu tenho, né, que me segurar, mas assim, não faz sentido para você estar jogando o maior campeonato que seja se você não recebe uma mensagem da sua mãe dizendo que tá te vendo, cara. Porque é a única pessoa que o telefone toca quando você perde. Sabe? Cristiano Ronaldo fala muito isso, né, cara? Então, assim, a mesma Taissan que fez a melhor campanha, talvez não conseguiu entregar aquilo que o clube queria num outro momento. Mas é muito legal quando você fala pra minha mãe, pra sua mãe, né? Assim, mãe, acho que eu preciso ir. Ela fala, eu tô te esperando. E é isso, cara. Acho que eu falo pra Camila, que a Camila tem uma família ali muito maneira, cara. Acho que Deus também traz pra gente, né? O futebol é isso, velho. Que vai te acolhendo em alguns momentos, né? Meu sonho é ser mãe. Não é o momento ainda, né? Porque não existe no mundo um amor que representa mais do que o amor de uma mãe. Verdade. Desculpa. Assim, eu tenho certeza que a oração da minha mãe me deixou de pé por muitos momentos, sabe? E eu tô aqui pela a força das mulheres que geraram a minha família, sabe, Duda? Eu nunca fui uma mulher que tive uma representatividade masculina na minha vida. Foi a minha avó, a minha madrinha, a minha mãe, né? E eu sei que muitas famílias precisam dessas mulheres líderes. E é aí que tá a Taissan. A Taissan não quer ser vista como a Taissan treinadora do Grêmio, do Corinthians. A Taissan quer ser vista como uma Taissan que contribui para que existem outras Taissans. Para que existem outras Camilas, sabe? Então, assim, as pessoas perguntam assim, você se arrependeu? Eu me arrependeria se eu não tivesse vindo ver meus pais. Porque, sabe aquele pai que tá te vendo quando você tá na Taça das Favelas? Muita gente não sabe, mas eu fui treinadora da Taça das Favelas, cara. É a mesma mãe que me viu fazendo um jogo na Arena do Corinthians, contra o Corinthians na Arena do Grêmio e falou pra mim assim, eu falei pra você que isso ia acontecer. Então é isso aí que vale, sabe, cara? Eu não sei se eu vou ser a treinadora que eu quero ser, Duda. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a ser uma treinadora de Olimpíada, Mundial, mas eu tenho certeza que todas as atletas que passaram por mim falaram assim, porra, cara, essa mulher foi top comigo, sabe? Eu não sou uma treinadora que fala pra atleta, pô, tu joga muito e toma uma facada atrás, sabe? Eu sou uma jogadora que, cara, olha só, não tá bom, você não tá jogando por isso, eu acho que você precisa melhorar. E as meninas ficam puta comigo quando eu falo assim, cara, daqui a um tempo você vai entender o que eu tô falando. Se isso que eu tô falando pra você não for verdadeiro, entra por aqui, sai por aqui. Mas se eu conseguir colocar você pra refletir, pra mim já tá bom. Te digo só uma coisa. Será? Amém. Amém. Obrigado, tá? Imagina. Obrigado. Imagina. Já que você tá começando com as dicas, thank you, graças. Vai exercitando. Vai exercitando. Vamos exercitar e assim, cara, quero muito que as pessoas, o recado que eu possa deixar aqui pra vocês, assim, acreditam no futebol feminino, cara. Falo muito que o futebol feminino, assim, existe o Mar Vermelho e o Mar Azul, né? O Mar Vermelho, os caras estão se matando lá pra vender jogador e coisa e tal. E o Mar Azul é o feminino, que é um mar de oportunidades. Que precisa de pessoas que realmente querem fazer a parada acontecer. E mais do que isso, que cada futebol tem uma característica, né? O futebol do Rio de Janeiro são as meninas da comunidade, né? E que a gente precisa fazer um bem bolado para que a comunidade chegue ao asfalto e a gente junte a praia e coisa e tal, e a gente faça essa organização, esse mix que precisa o futebol feminino do Rio de Janeiro, e a gente está aí para poder contribuir. Enquanto houver o mar, a gente segue navegando, né, Xará? Com navegando aí no mar das redes sociais, das plataformas digitais. Mais um episódio do Conta e Manda Podcast com Taissan Passos, convidada super especial. Eu adorei, Xará. Que papo legal e reflexivo, né? No fim, a gente estava falando só de futebol e no fim a gente falando também do lado humano, que é, no fim das contas, o que nos move como um todo, né? E acho que a parte da reflexão de não inverter, né, família e trabalho, né? Muitas vezes a gente inverte, se dedica mais
há algumas coisas que tem que se dedicar um pouco menos, mas fica aí também a reflexão pra galera de casa, do futebol, do esporte de uma forma geral e do trabalho, seja ele qual for, né? Porque sempre vai ter seu pai, sua mãe, sua família te esperando, fazendo sucesso no trabalho ou não tanto. Reforçar aqui sempre o nosso convite para você acompanhar o nosso material nas redes sociais, em todas as plataformas digitais, nos nossos canais, né? Também a nossa nova programação. Hoje a gente tem no Conta e Manda, o Conta e Manda na Lata, que é uma live, um debate esportivo, toda segunda, toda sexta-feira, sempre às 6 horas da noite, e o nosso espaço aqui destinado a grandes entrevistas com grandes personagens, como foi Taissan Passos. Muito obrigado pela sua parceria. Já estamos batendo na porta das 40 milhões de visualizações, isso por causa do seu carinho. Valeu, valeu, valeu. Foi. Valeu, Xará. Um abraço. Até a próxima.